Olá pessoal, tudo bem? Como vai aí? Aguardando para o nosso próximo vídeo. Esse é o nosso quarto vídeo do capítulo 5, dando continuidade aí ao capítulo 5. Esse é o nosso próximo vídeo. Vamos falar de inventários para pensamentos automáticos, né? Sabemos aí que esse ATQ é o inventário assim extensivamente pesquisado para pensamentos automáticos. E esse questionário, né, inventário, questionário aí, ele está em inglês. Porém, no site você consegue encontrar esse questionário e talvez você possa traduzir e utilizar. Está na página 84 do livro, né? Embora venha sendo usado primordialmente em pesquisas para medir as emoções nos pensamentos automáticos associados ao tratamento, esse questionário também pode ser usado no consultório quando o paciente tiver dificuldade para detectar suas cognições. O ATQ, pessoal, ele tem 30 itens, né? São 30 perguntas. Sou mal, não aguento mais isso, não consigo terminar as coisas. E essas perguntas, elas vão sendo classificadas aí numa escala de 0 a 4, onde 0 é nunca e 4 o tempo todo. E aí você faz esse questionário e você vai verificar se o paciente consegue realmente identificar as cognições, né? E aí você acaba mostrando para ele, né, nessa questão. Existem outras formas aí também, aqui no livro eles traz, né, o programa de computador Goodbye, ele contém um longo módulo sobre pensamentos automáticos, que ensina os pacientes a reconhecer e modificar essas cognições. Um componente desse programa é o desenvolvimento de listagem, né, individualizada, de pensamentos automáticos negativos e de pensamentos compensatórios, ou seja, pensamentos que também possam ser compensatórios, né, que vai te trazer uma recompensa, exemplo, quando você quer realizar alguma coisa e aí você fala assim, ah, tudo bem que eu não estou dirigindo, mas pelo menos eu posso pegar um Uber. Ou seja, é um pensamento compensatório, né? Tá compensando uma coisa que você não fez e talvez você poderia enfrentar, que de repente seria o medo de dirigir. Aí você coloca um pensamento compensatório naquele lugar, ah não, mas eu posso pegar um Uber, tá tudo bem, tudo tranquilo. Para o seu pensamento, o que você fez? Você vai reforçando, né? Colocando esses pensamentos compensatórios aí no lugar. E se vocês observarem, pessoal, na página 85, né, em relação a esses inventário de pensamentos automáticos, traz aí uma tabela, né? Traz uma tabela de um outro inventário que a gente entrega talvez aí ao paciente ou ao cliente ou de repente para fazer e aí ele vai marcar, né, com um X. Aí você vai tentar não, né? Você vai descobrir quais são os pensamentos desadaptativos dele, né? E aí marca um X ao lado de cada pensamento automático negativo que teve ou tenha tido durante as últimas semanas. Aí tem a listagem lá, você pode ir na página 85 e dar uma olhadinha. Eu deveria estar me dando melhor na vida, ele, ela não me entende. E por aí vai, pessoal. Aí vocês dão uma olhada lá nessa tabela que é de extrema importância até mesmo para realizar perguntas aos clientes aí dentro do consultório, legal? Modificação de pensamentos automáticos. Vamos falar aí do questionamento socrático, tão temido aí questionamento socrático, né, pessoal? A gente sempre vai colocar aí em primeiro lugar, né, para a gente trabalhar mudanças de pensamentos automáticos. Esse é o processo de questionamento socrático, é considerado aí a espinha dorsal das intervenções cognitivas, né? Quando a gente se fala em mudanças de pensamento. Claro que enquanto o terapeuta cognitivo comportamental estiver aprendendo a ser um terapeuta cognitivo comportamental, ele será mais fácil para ele, talvez até uma armadilha aí, se desviar do questionamento socrático e preferir algumas outras ferramentas, como exame das evidências, cartões de enfrentamentos ou outros métodos da TCC, como formas de procedimentos específicos, né? No entanto, aí a gente sabe, né, pessoal, que a gente coloca em primeiro lugar
na lista das técnicas, né? Como eu falei, para mudança de pensamentos, aí o questionamento socrático, né? O questionamento socrático, ele pode render aí grandes dividendos em seu trabalho de modificar pensamentos, né? Até mesmo aí no nosso último encontro, né? A Kátia questionou um pouquinho em relação aos questionamentos socráticos, foi explicado para ela, né, Kátia? E agora vai ser mais aprofundado aqui nesse vídeo, e aí você fica, né, sabendo um pouquinho mais aí, né, em relação a essa questão dos questionamentos socráticos aí. Quais são os benefícios, né? Intensificação da relação terapêutica, estimulação da indagação, melhor entendimento de cognições e comportamentos importantes e promoção do engajamento ativo do paciente na terapia. Até um dos exemplos aí que eu trouxe para a Kátia, né? Em relação a isso foi mesmo a questão de Sócrates, né? Quando a gente fala de questionamento socrático, vinha de Sócrates. Ele não respondia as coisas de imediato, né? Não trazia respostas de imediato. Então, um exemplo aqui, né? Em uma mesa está todo mundo sentado lá, e aí de repente alguém pergunta para Sócrates se ele é um homem corajoso. Sócrates, você é um homem corajoso ou você se considera um homem corajoso? E aí Sócrates responde com a seguinte indagação: o que é coragem para vocês? E ali se inicia um debate longo sobre o que é coragem, o que pode ser coragem, aí volta lá antigamente, o que era, quem era. Então, assim, o questionamento socrático ele vai nessa linha. É questionar primeiro o que é aquilo para a pessoa, o que ela entende daquilo, como aquilo. Porque ali você vai fazer com que a pessoa viaje pelos seus pensamentos, né? Então, se for um pensamento disfuncional, com o questionamento socrático acaba sendo mais fácil a modificação aí, né? Vamos seguindo aqui, vou falar aqui passo a passo, pessoal, das características do questionamento socráticos que devem ser lembradas aí, né? Devem ser lembradas bastante claramente para a gente ter em mente aí firmemente o questionamento socrático, né? Para poder usar aí dentro dos consultórios, etc. Faça perguntas que revelem oportunidades de mudança. Boas perguntas socráticas geralmente abrem possibilidade para os pacientes. Ao usar como guia o modelo básico da TCC, os pensamentos influenciam as emoções e os comportamentos. Tente fazer perguntas que ajudem os pacientes a ver o quanto a modificação do pensamento pode reduzir as emoções dolorosas ou melhorar sua capacidade de enfrentamento, né? Vamos para a pergunta número 2 aí. Faça perguntas que tragam resultados. É isso aí. Perguntas socráticas funcionam melhor quando rompem um padrão de pensamentos desadaptativos rígidos e apresentam aos pacientes alternativas razoáveis e produtivas. São desenvolvidas novas percepções e as modificações do pensamento está associada a uma mudança emocional positiva, né? A gente fala aí do humor ansioso ou deprimido melhorado. Se seu questionamento socrático parecer não estar produzindo qualquer resultado emocional ou comportamental, recue, revise a formulação de caso. Lembra que a gente falou de formulação de caso aí, pessoal? E reveja a sua estratégia em relação ao pensamento, ao questionamento socrático. Faça perguntas que envolvam os pacientes no processo de aprendizagem. Isso mesmo, pessoal. Um dos objetivos do questionamento socrático é ajudar o paciente a se especializar em pensar sobre o pensamento. Suas perguntas devem estimular a curiosidade dos pacientes e incentivá-los a olharem através de novas perspectivas. O questionamento socrático deve servir como modelo para perguntas que o paciente pode fazer a si mesmo. Boa lembrança aí, pessoal. Bacana, hein? 4. Elabore perguntas de forma que seja produtivo para o paciente. Então vamos lembrar lá, né? Levando em consideração o nível de funcionamento cognitivo, os sintomas e a capacidade de concentração do paciente, formule perguntas que sejam um desafio suficiente para ele fazer aí, né, pessoal? Com que o paciente pense, mas não que faça o paciente se sentir pressionado ou intimidado. O questionamento socrático é eficaz, deve fazer com que o paciente
se sinta melhor a respeito de suas habilidades cognitivas. E não como que ele vai se sentir um burro, um estúpido com essas perguntas, né? Então, assim, faça perguntas socráticas que você acredite que o paciente tenha boas chances de ter a capacidade de responder. Atenção a isso aí, hein, pessoal. Lembrando que cada paciente é único, né? Então, não é pegar aquele modelo elaborado de perguntas e fazer para todos, porque aí você pode incorrer nesse erro aí gritante, né? De fazer perguntas que talvez o paciente vai ficar se sentindo aí incapaz, se sentindo que não consegue e tal. De repente aí até um rompimento de vínculo, né? Então vamos prestar bastante atenção nessa questão aí, né? No tópico 4 aí, elaborar perguntas de forma que seja produtiva para o paciente, pessoal. Vamos lá. Evite fazer perguntas de comando, isso é muito importante, viu, pessoal? Não se deve usar o questionamento socrático para estabelecer o terapeuta como um expert, né, um experiente em tudo, né? O terapeuta sabe de todas as respostas, então assim, está no comando do paciente, sabe? Aí pode tomar essas mesmas conclusões. Mas deve ser um método para aumentar a capacidade do paciente de pensar de maneira flexível e criativa. Certamente você terá alguma ideia sobre o questionamento socrático, ele pode levar a quais resultados você espera. Sim, ele vai sempre levar aos resultados esperados e isso você vai realizar, né? A gente sabe aí na nossa agenda, né? Na nossa agenda do dia, você vai elaborar. E talvez você até elabore quais perguntas você vai fazer para aquele paciente em relação ao questionamento socrático. Porém, lembre-se, não é uma coisa pronta. Tem algumas outras perguntas que irão surgir no decorrer, né, pessoal? Só para a gente finalizar aqui, o tópico 6, use perguntas de múltipla escolha. Acho que isso foi falado bastante, né, para a Kátia também. Normalmente, o bom questionamento socrático é feito de perguntas abertas. É possível um grande número de respostas ou mudanças nas respostas. Embora as perguntas do tipo sim ou não, ou de múltipla escolha, possam ser eficazes em algumas ocasiões, a maioria das perguntas socráticas devem deixar espaços para as várias respostas. Então, aí perguntas abertas, para a gente não ter aquela resposta sim ou não, sim ou não. Talvez em alguns momentos sim, né? Mas o ideal é sempre fazer perguntas abertas, né? Dando a possibilidade de várias respostas. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui, né? Para a gente seguir para o próximo aí. Tá bem bacana esse tema aqui, acho que acredito aí que eu vou até passar um pouquinho do tempo nos vídeos, né? Porque eu tô acostumado a fazer vídeos de 11, 12 minutos no máximo, acho que esses vão ficar um pouquinho mais longos aí, mas é para nossa produção, para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento, então vale a pena, pessoal, vale a pena cada minuto, cada aula, cada pergunta, cada videoconferência que nós fazemos. Então, eu acredito que isso é muito importante para o nosso crescimento. E quando a gente chegar lá à frente, isso aqui vai valer a pena cada segundo de vídeo assistido, cada pergunta realizada, cada momento pensado, cada pensamento substituído e cada acolhimento que nós fazemos aí nos nossos grupos. Vamos lá, pessoal? Então, até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.